Olá pessoal, estou muito feliz, muito contente que você esteja acompanhando os nossos vídeos. Hoje estamos aqui produzindo mais um vídeo para falarmos um pouquinho sobre Israel. Lembrando que a nossa série de vídeos sobre Israel continuará e hoje o assunto será sobre o antissemitismo. E eu gostaria de iniciar lendo a Bíblia em Gênesis capítulo 12 e o versículo 3, que diz o seguinte: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pessoal, a minha alegria é porque hoje nós temos internet, hoje nós temos celular, e a mídia ela não pode mais controlar a opinião das pessoas, não pode mais manipular as informações. Recentemente vocês viram a quantidade de mísseis lançados da faixa de Gaza em direção a Israel e Israel se defendendo daquele bombardeio. Graças à internet e graças ao celular, os vídeos chegam e a cada dia mais a gente fica sabendo quem é o vilão, quem é o mocinho da história. Israel tem sido bombardeado nessas universidades esquerdistas, nessa mídia suja, como o vilão da história, como alguém que, por ter uma força bélica maior, que oprime, que reage matando civis, sendo que a história não é essa. Eu tive o privilégio de estar em Israel por 2 vezes e sou um estudante da história de Israel e sei a realidade. Mas quando a gente vai conversar com esse pessoal, geralmente esses que estão nas universidades e que tem um professor lá manipulando, formando a opinião e desconhecem a história, a real história do Estado de Israel. Eu me lembro que eu estava uma certa vez ali em Belém, Israel, a última viagem que eu fiz, e tinha uma estudante brasileira lá, e ela defendendo com unhas e dentes, acusando Israel. Aí eu comecei a conversar com ela, perguntando a ela onde está o povo palestino na história. Pedi para que ela me mostrasse onde encontra o povo palestino na história. E ela ficou sem resposta, e eu lanço um desafio aí, ó. Você, professor, que está manipulando os seus alunos, me mostre onde está o povo palestino na história. Não existe. O termo palestino faz menção aos filisteus. A raiz etimológica para o termo palestino se refere aos filisteus, inimigos de Israel. Isso se dá lá com o imperador romano no objetivo de erradicar o nome de Israel da história, uma forma de ofender o povo judeu, denominou esse termo aí para aquela região ali de Israel. Mas se a gente voltar na história, se a gente consultar os livros históricos, com a própria Bíblia, você vai ver que aquele território ali sempre pertenceu ao povo judeu. E Israel, pessoal, foi alvo de muitos ataques, de perseguição. Você vê aí quando nos outros vídeos que fizemos, o tempo que Israel ficou cativo no Egito por mais de 430 anos servindo como escravos. Quando nascia uma criança judia, o faraó mandava matar se fosse macho, porque onde Israel chega, Israel cresce. Interessante é que todos aqueles impérios, todos os países, governantes, líderes políticos ou religiosos que se levantaram contra Israel caíram. No Brasil, nós temos uma prova disso, e um líder político que ia muito bem, era considerado o cara, e se levantou contra Israel e caiu no ridículo, foi desmoralizado, ridicularizado, porque inimigo de Israel é inimigo de Deus. Tem um vídeo falando sobre isso, que o amor que Deus tem para com Israel, comparando Israel como a menina dos seus olhos. Se tocar Israel, está tocando na menina dos olhos de Deus, está tocando em Deus, por conta do carinho, o amor que Deus tem com Israel, e compara aquela relação de um homem para com uma mulher. Além do Egito, que perseguia o povo de Israel, nós vamos ver também lá a trama de Amã. Arma cria uma situação e faz com que o rei Assuero determina e assine um edito que todo o povo judeu seria morto
e aí a rainha Esther pede para que o povo ore e jejue, e novamente Deus dá um livramento ao povo de Israel. Também durante o tempo que Jesus nasceu, em que Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos abaixo em Israel, porque ele sabia que o Messias iria instaurar o seu reino ali, ele não queria perder o trono, então ele mandou matar todas as crianças. Você vai ver também a perseguição ao povo de Israel por Hitler. Então, quando eu vejo esse ódio, quando eu vejo um político se levantar contra Israel, quando eu vejo um país se levantar contra Israel, esse antissemitismo, essa raiva contra Israel, eu sei o que está por detrás, eu sei quem está por detrás. Israel, pessoal, ele sempre quis conviver em harmonia, em paz naquela região, naquele território que sempre foi dele, sempre pertenceu ao povo judeu. Israel é alvo de ataques terroristas, grupos terroristas constantemente maquinando contra aquele país, um país democrático que quer viver em paz. O que Israel quer é paz, viver em paz. Então eles lançam bombas, eles lançam mísseis, eles lançam de igrejas, de hospitais. E aí, quando Israel tenta reagir, geralmente ataca algum civil. Eles usam os civis como escudo humano. Então a mídia pinta Israel como o vilão da história. Graças ao celular, graças à internet, você está tendo aí acesso ao conhecimento, sabendo a verdade sobre aqueles conflitos árabe-palestinos, os conflitos entre árabes e judeus. Em relação ao antissemitismo, existe um ódio no mundo contra aquela nação que só faz o bem. Israel é referência na produção de alimentos, de tecnologias voltadas para a saúde, tecnologias voltadas para a agricultura. É uma potência mundial. Mas por que tanto ódio contra aquela nação? Por que tantas pessoas se levantam contra aquele país? Esse antissemitismo também Israel sofreu aqui no Brasil. Eu gostaria até de indicar o filme para que vocês assistam, A Estrela Oculta do Sertão. Filme muito bom que retrata aí a perseguição aos judeus pela Igreja Católica na Inquisição, em que os judeus saem de Portugal, vão para a Holanda, da Holanda eles vêm em direção aqui ao Nordeste, inclusive o nosso Nordeste. Os judeus vieram aqui para Recife, Pernambuco, e lá fundaram a primeira sinagoga da América Latina, e aqui eles adquiriram nomes, sobrenomes. Eles trocaram os nomes judeus e por nomes aportuguesados para fugir da perseguição da Igreja Católica. Inclusive nós nordestinos herdamos bastante da cultura judaica, os costumes. Você vai ver aí no documentário A Estrela Oculta do Sertão. Depois de serem tão perseguidos aqui no Brasil, os judeus fogem, eles deixam, abandonam o Nordeste, abandonam o Recife e vão para os Estados Unidos e fundam lá a ilha de Manhattan. Agora observe quem é Manhattan e quem é o Recife. Não estou querendo desprezar o Recife, mas se comparar quem é Manhattan com o Recife, está muitos anos, muita estrutura, está bem além em todos os sentidos. Então isso é a prova do que o povo judeu é capaz de produzir, de fazer. Onde eles chegam, eles prosperam, porque a bênção de Deus está sobre aquela nação. No próximo conteúdo nós vamos falar sobre a pergunta que Paulo faz: porventura rejeitou Deus Israel? Esse será o tema do nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal, um abraço, fique conosco, até o próximo vídeo.